Olá, o Pauta Especial está no ar para falar da qualidade das rodovias federais que cortam Alagoas. 21% delas não estão em boas condições. Também vamos falar sobre doação de medula óssea, um ato simples de solidariedade que pode salvar uma vida. Mas aqui em Alagoas, o número de possíveis doadores é o menor do Brasil. – 21% das rodovias federais que cortam Alagoas possuem algum tipo de deficiência, segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes. A pesquisa aponta que seriam necessários quase 500 milhões de reais para reconstruir ou restaurar esses trechos. O ponto positivo é que a maior parte das nossas estradas está em boas condições. Eu converso um pouco mais sobre o assunto com o Tiago Costa, que é analista de estrutura do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Bom, os números apontam que, pelo menos a qualidade podemos considerar de razoável a boa, se não excelente. Mas os motoristas reclamam muito? Olha, a pesquisa mostra, uma evolução nos últimos anos. O DENIT vem trabalhando para melhorar a malha e o resultado da pesquisa mostra que isso tem melhorado. Porém, é lógico que existem queixas, existem pleitos que a superintendência vem recebendo sempre, na pessoa do superintendente. E a gente vem, à medida do possível, tratando, sanando e tentando melhorar e deixar as rodovias em condições seguras de boa trafegabilidade. As estatísticas, os números apontam que Alagoas está dentro do ranking nacional. Em que colocação? Como é o comparativo de Alagoas com o resto do Brasil? Segundo essa pesquisa divulgada pela CNT, Alagoas aparece como segunda colocada no ranking nacional, perdendo apenas para o estado de São Paulo, que tem a particularidade de ter praticamente toda a sua malha concedida, ou seja, malha com pedágio. Então, tirando o estado de São Paulo, vem em segundo colocado o estado de Alagoas, que foi avaliado apenas as rodovias federais do estado de Alagoas. Em outros estados, como na Bahia, como em Minas, além da malha federal, foi avaliado um percentual da malha estadual. Mas, num ranking que foi divulgado nessa pesquisa, Alagoas aparece como segundo colocado. Essa história do pedágio é interessante porque são empresas que se autofinanciam, né? Eles cobram pedágio, fazem a manutenção, mas administram o trecho. Alagoas não tem nenhum trecho assim. E estar na segunda colocação significa uma primeira colocação no ranking estatal, que é controlado pelo Estado diretamente. Exatamente. O que é controlado diretamente pelo governo federal, Alagoas se apresenta aí como o primeiro colocado pelo desempenho que foi analisado pela pesquisa da CNT. É exorbitante também o cálculo apresentado, que seriam necessários 500 milhões. É muito caro isso, né? Olha, a gente não foi a fundo em como é estimado esse valor, né? A gente trabalha basicamente nesses contratos de manutenção e conservação, que é o foco da pesquisa, a condição da via, e ela se divide em três partes, em pavimento, sinalização e geometria. Pavimento e sinalização a gente consegue trabalhar no nosso cotidiano de manutenção de vias, ou seja, pavimentos restaurados, pavimento sinalizado, limpeza de placa. Já a geometria entra em aspectos que os contratos de manutenção muitas vezes não englobam. São eles degrau de acostamento, alargamento de pontes. Então, se você perceber, o Alagoas sempre é prejudicado na parte de geometria, porque são obras de investimento que fogem do escopo de manutenção. Então, por isso, são deficiências do pavimento e da via que precisam de investimentos fora do escopo que está previsto na manutenção. Com relação à estimativa de investimento para sanar esses problemas, a gente precisaria fazer uma análise aprofundada da pesquisa, quais foram os parâmetros que eles utilizaram, para definir se esse valor é um valor razoável, se está maior ou se está menor do que realmente precisa. E alguns contratos recebem aditivos por tudo isso que você falou, e fora a geografia do lugar, e a topografia, porque às vezes você vai construir um pavimento e lá na frente você encontra um terreno arenoso ou você encontra lajedos, que é muito mais difícil da construção. Quer dizer, aí é que vem um termo aditivo, e comparando a esse trecho dos 21%, em algum trecho compromete a manutenção, o estado, a situação da via,
com o estado da topografia? No caso de manutenção, a gente está falando apenas das rodovias pavimentadas e em operação. Então, muitas delas já estão consolidadas, são rodovias da década de 50, 60, 80, então já estão consolidadas. Essa situação de encontrar um solo mole, uma situação inesperada, isso a gente encontra mais, por exemplo, na duplicação, que muitas vezes o projeto não previu aquela solução, aquela situação, e aí quando inicia-se o serviço, você encontra um solo mole, que precisa de uma intervenção diferente daquilo que estava projetado, e isso pode ocasionar aditivos nos contratos. Mas com relação à manutenção, em alguns pontos específicos a gente sabe daquele problema, às vezes um problema de drenagem, um problema que é constante de afundamento, de trilha de roda, e aí o projeto de restauração prevê uma melhoria ali para que aquele pavimento que já está consolidado fique melhor e evite de estar dando tanta manutenção, tanta deficiência. A trilha de roda que você fala por exemplo, assim, instalou um equipamento, uma fábrica, uma usina, e aí não tinha trafegabilidade calculada para caminhões, né, de muita carga pesada. E isso repercute também no orçamento? Isso, porque aí você vai ter um pavimento dimensionado para um tráfego específico e, de repente, com o surgimento de alguma indústria, algum polo gerador de tráfego, muda a configuração daquele tráfego e aí você tem a rodovia submetida a esforços que não estavam projetados, que ela não estava dimensionada para isso. E aí pode eventualmente aparecer fundamento de trilho de roda, trincas, e aí precisa ter uma solução de restauração, de reforço, que tem que ser estudada casa a casa. Comparando o Brasil, vamos dizer que Alagoas foi o segundo, mas a gente até ponderando a situação, Alagoas seria o primeiro no ranking nacional. Mas desses trechos, algum ponto crítico que merece melhor atenção, até mesmo por conta dessas mudanças na trafegabilidade? A gente vem trabalhando junto com a Polícia Rodoviária, que é quem faz o levantamento de dados estatísticos, né, e tem as viaturas fazendo patrulhamento ostensivo em pontos, principalmente na BR-101. Por quê? A BR-101 passa por obras de duplicação, tem trechos liberados com pista dupla, tem trechos ainda operando em pista simples e tem trechos em obra. E aí, nesses trechos em obra, você tem sinalização de obra, você tem desvios, e essas situações, que são situações temporárias, muitas vezes o condutor não está preparado para ela. E aí a gente precisa ter uma sinalização avisando, precisa ter dispositivos que orientem o condutor de uma necessidade de uma redução da velocidade, de uma mudança de trajeto, para poder garantir a segurança. Então, basicamente, os pontos críticos que a gente vem trabalhando hoje são os pontos da 101 nos trechos que estão em obra. Então, a gente recebe muito comunicado da polícia, precisa melhorar em tal segmento, uma sinalização vertical, em alguns casos extremos, colocar um quebra-mola, que é desuso na rodovia, mas como é uma situação de obra, a legislação prevê que a gente coloque de forma temporária. Então, essas ações que visam a melhoria da segurança dos usuários da rodovia. O senhor disse há pouco que não tem se calculado, não se aprofundou, não foi a fundo, mas esses 21% podem significar um gasto muito maior de uma outra rodovia ou em rodovias em outros estados, dependendo das condições que ela se apresenta, o desgaste, o tempo de construção, enfim. Isso. E nessa pesquisa, a gente percebe também que outros programas que o DENIT já está implementando, né, pelo Brasil afora, ele vem surtindo efeito. Existe uma melhora nacional do desempenho, a Alagoas se destacando, né, por ser uma malha menor, uma malha de 750 quilômetros, é uma malha pequena, comparado com outros estados, mas programas que o governo tem, que o DENIT tem na sede, eles estão melhorando esse desempenho ano a ano. Quais seriam? O programa CREMA, que é um programa de contrato de restauração e manutenção, a gente tem 3 aqui em Alagoas em andamento, e esse programa se trata do quê? A empresa que ganhar, ela faz uma restauração e mantém esse trecho por um período definido em contrato, que é de 5 anos. Então, todo buraco que aparecer, manutenção preventiva, arroço, capina, limpeza de dispositivos de drenagem, isso tudo é um trabalho que é sendo feito constantemente. Então, garante que aquela rodovia restaurada atenda aquele nível de desempenho que está projetada. Com relação à sinalização, a gente tem um programa BR Legal, que é um programa que vai seguir nesse mesmo formato. A empresa vai fazer um projeto de sinalização, vai executar e vai manter essa sinalização por 5 anos. Então, a gente vai ter furto de placa, vai ter que repor, limpeza de placa, repintura, tudo planejado de acordo com o cronograma do contrato. Então, a tendência é que nos próximos anos o rendimento ainda melhore
com exceção do fator geometria, que é um fator que, como eu falei, precisa de outro tipo de investimento, que foge do escopo da manutenção. Há um entendimento sim, muito claro do DENIT com a Polícia Rodoviária Federal, enfim, que cada um se complementa, né, nas suas funções. Esses programas e esses investimentos, ele tem oferecido condições de trafegabilidade a ponto de reduzir o número de, por exemplo, assaltos, acidentes? Acidentes também. Principalmente tem um programa do BR Legal que visa a redução de acidentes, mas tem um programa de controle de velocidade, né, que são as barreiras eletrônicas, fiscalização eletrônica do excesso de velocidade. Então, todos esses programas, eles visam, o Brasil se comprometeu com a ONU em reduzir a taxa de mortabilidade nas rodovias até 2020. Então, são ações do DENIT visando atingir essa meta. E a polícia ela fornece para a gente os dados de acidente. Então, todo acidente que acontece no trecho, a polícia faz o BAT, boletim de acidente de trânsito, e a gente encaminha para o DENIT e a partir dessa estatística a gente pode identificar os pontos que precisam de intervenção, ou seja, com sinalização, melhoria até de traçado em alguns pontos de curva, sinalização reforçada, um controle de velocidade por fiscalização eletrônica, e assim a gente tem as ações que vão ser adotadas mediante aquele ponto identificado como crítico. Eu diria que esses 20%, né, encontrado, ou seja, que nós temos 79% de rodovia em bom estado de conservação, significa que os investimentos eles começam a dar certo, ou eles já vêm dando certo, e qual é a nossa capacidade de chegar a 100%? Olha, eu peguei um resumo das últimas 3 pesquisas, 2013, 2014 e 2015. Então, em 2013, a gente tinha entre bom e ótimo pavimento 73%, 2014 caiu um pouco para 60% e agora em 2015, 87%. Parte de pavimento. Parte de sinalização, 42, 59 e 76, ou seja, o gráfico está subindo, então está melhorando. Se a gente vai chegar em 100%, o BR Legal vai tentar fazer isso na parte de sinalização. O CREMA tenta fazer isso na parte de pavimentação. A parte de geometria, obras como a duplicação, visa a melhoria também da parte geométrica, porque você tem uma pista duplicada, você vai ter correção de raio de curva, que estão fora de norma, rodovias bastante antigas, né, que na época tinha veículo de projeto diferente do que tem hoje, os caminhões evoluíram, os carros evoluíram, então hoje você precisa de pontes mais largas, de plataformas mais largas, de mais resistentes por conta até do peso, então já seria o atingimento da meta da parte de geometria. Agora, a busca é pelo 100%, né? O DENIT trabalha para ter uma malha toda em condição de trafegabilidade, de segurança, a melhor possível. Conversamos com Tiago Costa, analista de estrutura do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco, vamos falar sobre o cadastro de medula óssea. Alagoas ocupa o último lugar no Brasil, no número de doadores.